boa tarde, e aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal do Observatório. E na tarde de hoje temos a imensa satisfação em receber a professora e escritora Maria Luísa Dolci, que tem feito um belíssimo trabalho em Descalvado, sua cidade natal, cidade em que vive, a favor da história da cidade, e, durante a pandemia, escreveu seu primeiro livro, e de lá para cá já foram 3 livros, com um enfoque histórico muito importante sobre a região e sobre as famílias que construíram aquela região do interior de São Paulo. Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde, Ângelo. Tudo bem? É uma alegria. Muito obrigado por ter aceitado o convite nosso, e é uma alegria enorme tê-la conosco. Maria Luísa, conforme eu citei há pouco, você é professora de História. Sim. Durante 3 décadas, né? Formou Sim. várias gerações de jovens em sua cidade natal, em Descalvado, e depois de aposentada, e agora, durante a pandemia, você começou a escrever ficção, né? O primeiro Sim. trabalho que você publicou em 2020, né? Um Amor em Abaruna, e depois disso você já publicou outros 2 livros, né? Nas Terras de Belém, a primeira e a segunda geração. Então, eu gostaria que você comentasse primeiro como é que despertou em você o desejo de escrever ficção. Você que vem da história, né? Que trabalha com o mundo real, com o mundo palpável, né? Sim. Eu sempre tive essa vontade. Mesmo enquanto era professora, eu sempre assim admirei as pessoas que conseguiam produzir um livro. E eu sempre li muito, né? Li bastante, gosto muito de romance de vários gêneros, fantasias, histórias de amor. Eu sempre gostei muito de ler, né? E como entretenimento, gosto muito. Além da leitura obrigatória que eu tinha como professora, né, aquelas leituras que são um pouco mais chatas, técnicas, para diversão eu queria uma coisa mais leve, né, que nos levasse para outros mundos mais bonitos, agradáveis. E é sempre isso que eu busquei, né, numa leitura, descansar a cabeça, descansar um pouco aquela coisa da rotina de escola. Então, eu sempre tive uma ligação muito próxima aos livros. E quando eu me vi aposentada, a gente sente assim um vazio, né? Você deixa a sala de aula, de repente eu parei com tudo, e logo em seguida já vem a pandemia. Então, foi um impacto muito grande, assim, né? Uma diferença. Então, eu procurava, assim, a gente ficava confinado dentro de casa, muitas horas, muito tempo, e eu fiz um pouquinho de tudo, fiz um pouquinho de artesanato, sempre gostei também um pouquinho disso, né? Fiz um pouco de costura criativa, trabalho voluntário, né? Aqui, não sei se você se lembra, que quando começou a pandemia, começou a faltar as máscaras no mercado. Sim. Você não achava as máscaras. E aqui na minha cidade teve um programa muito bacana das máscaras solidárias. Então, todas as mulheres, muitas mulheres que tinham uma máquina de costura em casa, passaram a costurar máscaras para doar, né? E para atender a demanda, né? Aquela necessidade crescente de máscaras. Então, no setor de saúde, faltava. Então, a prefeitura fornecia o material, trazia na porta da casa de cada costureira, e eu fui uma das voluntárias. Pra você ter uma ideia, Ângelo, eu costurei mais de 3.000 máscaras de TNT. Puxa vida! Até que chegou um momento que falou assim, não, eu
sabe, quando você não aguenta mais fazer a mesma coisa, eu sentia que eu precisava de mais. E foi nesse momento que eu vi na internet uma propaganda de um curso online para escritores iniciantes. Eu comprei o pacote, segui o curso, comecei a fazer uns rascunhos, né, fui seguindo as orientações do curso, e fazia parte do pacote também, desse curso, a publicação do livro. Então, ao terminar, eu já estava com o livro praticamente pronto, né? E entreguei para a editora, a dona do curso, e deu certo. Acabou saindo, né? Então, você imagina, você faz um curso para iniciantes, porque nessa parte de produzir, né, de estratégias, de escrita, eu era totalmente leiga. Porque quando a gente lê, você não presta atenção em certos detalhes. Só quem vai escrever sabe como é feita uma estrutura de um livro, né? Então, eu fui aprendendo, né? É claro que eu ainda me considero uma aprendiz, né? Ainda tenho muito que melhorar. E a partir daí eu peguei gosto e já estou no meu terceiro livro, publicado agora esse ano. O seu primeiro livro, Um Amor em Ele é de Abaruna, né? ficção. De onde veio a história? Ela é pautada por algum fato real ou é uma história ficcional, unicamente ficcional? Ela é fictícia, mas eu me inspirei em algumas pessoas, né, para compor os personagens. E quando a gente, é assim, no curso eles orientavam o seguinte, que quando você não tem ainda muito uma pesquisa, não sabe bem, né, ou uma pesquisa sólida sobre o que você quer, você tem que se basear em aquilo que você conhece. E o que eu conheço bem é o ambiente escolar, né? Tanto que eu passei quase 30 anos nesse ambiente. Então, a minha personagem principal é uma professora. Então, colocá-la em situações que envolvem a escola, a relação com os alunos, né, me ajudou bastante. No caso, um outro personagem é um veterinário e morando numa fazenda, então eu me aproveitei do conhecimento do meu marido, que trabalha na área, né, na área agrícola, então toda dúvida que eu tinha, eu buscava nele as orientações. A minha filha é professora de educação especial, então tudo que eu precisava saber em relação às crianças especiais, eu contei com ela, né, com as informações que ela podia me trazer, e assim eu montei uma história, né? Montei uma história de ficção e me aproveitando, né, das pessoas que me cercavam, né, que tinham informações importantes que puderam contribuir, e saiu uma história de ficção. Aí, na sequência... Sim, por favor, na sequência, Nas Terras de Belém. Isso, eu fui convidada pela Secretaria Municipal de Educação aqui da minha cidade para escrever um artigo contando a história da imigração, né, da imigração no geral, né, mas aqui o forte foi a imigração italiana, foi durante a pandemia também. E eu, durante um mês, mergulhei naquele artigo, pesquisei muito sobre o assunto, aprendi bastante, concluí o artigo em um mês e meio, né, para compor um livro. Esse artigo foi uma colaboração para compor um livro, né, com várias pessoas voluntárias, cada um contribuiu com o assunto. E depois desse artigo pronto, eu falei assim, nossa, eu pesquisei bastante, eu adquiri bastante conhecimento sobre a área, por que eu não posso escrever um romance, já que eu tenho a pesquisa histórica, né, eu poderia compor aí um romance de ficção, mas baseado em fatos reais, baseado em fatos históricos, né? E eu pensei até que esse tipo de livro, né? Eu me identifiquei muito escrevendo dessa forma, porque a história sempre foi a minha área, né? Sempre foi a minha
a minha grande paixão, o ensino da história e tudo mais. E ao escrever esses livros, eu não deixei de lado também o meu lado professora, porque eu não segui um padrão de livro histórico, de romance histórico que se tem por aí. Eu leio muito a esses romancistas. Eu não sei se você já leu alguma coisa de Lucinda Riley, não sei se você já ouviu falar Sim, sobre ela. sim, sim. Né? Ken Follett é um que eu gosto muito, né? Um escritor inglês, e eu não segui um padrão como eles, assim, de romance histórico. O meu livro, ele tem a ficção, né? Os personagens são fictícios, mas inseridos numa história real, tanto que eu deixo no final do livro a lista bibliográfica, né? Daquilo que eu consultei para chegar naquela verdade. A verdade histórica, ela foi base de pesquisa mesmo. Eu fui atrás daquilo que realmente. Então, esse meu lado é o lado professora. É o lado, assim, de que o livro, de certa forma, ele também ensina, né? Ele serve de base para aprender, para conhecimento. Maria E Luísa, foi aí que... você vem de família de origem italiana, né? As tramas das quais, né, você trata nas Terras de Belém são autobiográficas, em parte? Não são fruto da minha imaginação, Tá, a não ser um ou outro personagem que eu emprestei algumas características de ouvir histórias sobre a minha bisavó, que era italiana, sei. né? Então, eu não cheguei a conhecê-la, nem meu bisavô, mas dos relatos dos tios e daquilo que eu pesquisei saber sobre eles, né? Eu emprestei um pouquinho das características dos meus bisavós nos personagens do livro, né? Então, por exemplo, tem uma parte no primeiro livro e no segundo também, porque a mesma personagem continuou, né, no livro seguinte. A Ana, que é parteira, a minha bisavó, ela foi parteira aqui na minha cidade. Ela era parteira, então aquela história dela sair de charrete, indo para as fazendas fazer parto, é verídico, Sei, né? sei. E o marido dela, ele era artesão, um exímio artesão. Também o italiano da região de Trieste, que na época era ainda da Áustria, né? O território. E ele ficava em casa cuidando das crianças, às vezes até por 2 dias. E o trabalho dele era em casa, né? Ele era artesão. Trabalhou também no comércio local, italiano. Então, eu emprestei um pouquinho, né? O talento dele como artesão, ela como parteira, uma coisa ou outra que você escuta. E também, o que me ajudou muito a compor esses personagens foi a minha experiência enquanto eu fui professora. Eu trabalhei muitos anos com um projeto que foi chamado História das Famílias. Eu apliquei esse projeto, que é um projeto que eu criei, tanto na escola particular que eu trabalhava, quanto na pública, em que ao longo do ano os alunos iam pesquisando a cada bimestre algumas informações a respeito da história familiar de cada um. Sei, Então sei. eles tinham que fazer entrevistas, procurar origens, pesquisar fotos antigas, conversar com os avós, se tivessem ainda bisavós vivos, que eles procurassem conversar. Então, quando eu recebi esses trabalhos prontos no final do ano, era praticamente um portfólio. Claro. As crianças praticamente elaboravam um portfólio, construíam uma árvore genealógica, né, com fotos, e eu falava sempre para eles, olha, isso daqui é para vocês guardar para sempre, é para vocês guardar para os filhos de vocês. Claro. Então tem que estar caprichado, entendeu? Tem que fazer a impressão,
né? E assim, que amanhã vocês podem não ter seus avós com vocês para saber sobre a vida deles, de como foi. É um momento de vínculo, né? É um momento de sentar e conversar, de trocar ideias, de trocar experiências. Então, eu desenvolvi esse trabalho durante um bom tempo e eu lia todos, né? Eu acompanhava o processo. Então, foi uma coisa bastante interessante, viu? De acompanhar esse resgate da memória familiar. E de conhecimento das origens, né? Que é algo que Sim, falta muito a nós brasileiros, né? As pessoas ou não têm referências, né, da história familiar, ou têm referências muito vagas, não é, Maria Luísa? muito vagas. Por exemplo, as pessoas não sabem, por exemplo, a origem do próprio sobrenome. Se é Sim. português, se é italiano, se é judeu ou qualquer outro, espanhol, eles não sabem, né? Agora, eu tive uma dificuldade muito grande, principalmente na escola pública, em desenvolver esses trabalhos por causa da desestrutura familiar. Muitas famílias desestruturadas. Então, não era todo aluno, eu não alcançava todos os alunos nesse trabalho. Então, ele acabou, ao longo dos anos, né, e a clientela que começou a chegar na escola começou a ser muito carente, foi mudando. Então, dava para ver que muitos, né, infelizmente, muitos mesmo, vinham de uma realidade familiar não boa, as histórias não eram boas, eles não queriam lembrar, eles não queriam falar sobre isso, Sim. eles, sabe? Então, quando eu percebi que estava sendo um processo doloroso para muitos deles, eu fui parando. Já era final de carreira minha também, né? E eu fui parando, porque você não pode também invadir esse espaço e provocar um mal-estar, né? Com a criança, com o adolescente. Mas É, durante muito. Pode falar. diga, por favor, complete, por favor. Não, ao longo de muito tempo deu muito certo, as famílias até me agradeciam, sabe? Falavam muito bem, olha, foi muito bom você ter trabalhado isso, sabe? Uniu a família, porque os pais acabavam ajudando, né, a ir atrás disso e daquilo, procurando nas gavetas fotos antigas, né, coisas esquecidas, né, foram trazidas à tona, algumas de muita alegria, outras nem tanto, mas faz parte, né, Sim, faz parte sim. das histórias familiares. Ou seja, além dos alunos propriamente, as famílias aprendiam muito, né? Às vezes o pai, a mãe, Sim, até a avó, indo atrás, né, de fontes, né? Agora, esse apagamento da memória, muitas vezes a falta de referência, né? Hoje, felizmente, temos debatido em escala ampliada a questão do negro no nosso país. A gente sabe que foi um apagamento proposital, né? sim, Então, os negros, graças, né, a essa mazela que jamais será apagada da nossa história da escravidão, né, negra, eles tiveram as suas origens apagadas, né? sim, Fora que logo no início da República, né, e os arquivos todos, né, da escravidão foram destruídos, até com medo, né, de que houvesse algum pedido no futuro de indenização, né? Um país, né, que se perpetua nos seus equívocos, indenizou os senhores escravagistas, né? Os escravos jamais receberam qualquer compensação e até hoje há quem ainda tenha o despudor em falar, né, contra as cotas raciais. Maria Luísa, o interior de São Paulo é sabido, né, tem essa pujança toda muito em função, sobretudo depois do fim, né, da escravidão, muito em função da contribuição do imigrante europeu
e, sobretudo, do imigrante europeu italiano que vinha para trabalhar nas lavouras de café, né? Você, Sim. como historiadora, também é testemunha disso, né? Qual a contribuição maior, além dessa contribuição econômica, né, dada pelos italianos, na cultura paulista? Olha, além daquelas que são mais conhecidas, né, na questão da culinária, né, da parte cultural de uma maneira geral, né, as canções, as comidas típicas, o modo de viver familiar, sabe, aquela coisa de agregar muitos, né, as histórias das nonas, né, aquela história de ter sempre muitos filhos e mantê-los sempre muito próximos, aquela coisa de reunir domingo, né, para comer a macarronada, a típica macarronada, isso é muito comum entre os paulistas, né, pelo menos, aí vai para a lasanha, aquela coisa da pizza, é a reunião familiar, aquela reunião barulhenta, né, mas eu acho que em São Paulo, uma coisa que quase, é claro que muitos escritores versaram sobre isso e tudo mais, mas uma coisa muito forte que os italianos deixaram foi um vínculo muito grande em relação ao trabalho. Aquela ideia de que o trabalho, o labor, né, como eles falavam, né, é o único caminho para o crescimento, é o caminho para você alcançar uma qualidade de vida almejada, esperada, coisa que lá na Itália eles não estavam conseguindo. Então, aquela noção do trabalho, eu acho que os italianos contribuíram e muito com isso, tá? No estado de São Paulo. Sim. Uh, e muitas vezes em condições até bastante adversas, né, Maria Luísa? Porque sim. Era prometida uma coisa e, na prática, se defrontavam com uma realidade muito pior, né? Sim, tanto que quando eles chegaram, eles enfrentaram situações muito difíceis, os contratos só Leoninos, né? beneficiavam o dono da propriedade, né? Eles acabavam se revoltando, e eles não queriam, de maneira nenhuma, serem tratados da mesma forma como os escravos, porque eles conheciam a história da escravidão no Brasil. Então, quando eles chegaram, eles não queriam de jeito nenhum serem comparados ou serem tratados da mesma forma. E aí é uma coisa, assim, é até difícil de colocar em palavras, e eu, às vezes, colocar em palavras posso ser mal interpretada. Mas o escravo, ele era obrigado a trabalhar. Ele era obrigado. Ele não via no trabalho uma coisa honrosa para ele. Era fruto de uma humilhação, né? E já os imigrantes, eles vieram com uma outra carga histórica que eles trouxeram lá da Europa. Não, nós queremos trabalhar, né? Mas eles já vieram com aquela ideia de que vamos trabalhar muito, mas nós temos que ser reconhecidos, nós queremos ser reconhecidos. E, infelizmente, o nosso país, ele abandonou um grupo de pessoas que ajudou a construir esse país. Então, não foram os imigrantes que construíram, eles ajudaram na construção. Chegaram bem depois. Quem construiu foram os escravos, claro, com o trabalho deles, né? E um então, trabalho... há muito ainda... Perdão, pode falar. E um trabalho que nunca teve a mínima compensação para eles, escravos, Exato. Né? Quer dizer, Exato. Ao contrário do imigrante, que por mais adversas que fossem as condições, ele recebia um salário, né, por pequeno que fosse, como compensação. O negro escravizado, não, né? Aquilo não. era fruto, antes de mais nada, de um grande crime, né? Que é a escravidão humana, né? Sim. Sim, eu procurei abordar nos meus 2 livros que tratam essa questão histórica, né?
da chegada do imigrante e o contato com o que foi a escravidão aqui, né? Alguns ignoraram, alguns viam com desdém, outros ficavam realmente chocados com aquilo que eles descobriram por aqui. Isso ia de cada um também, mas eu procurei explorar. Eu li muitos artigos que eu consegui, artigos de teses de mestrado, de doutorado, artigos científicos que abordam essa questão aqui na nossa região e no Brasil como um todo, né? Até E a partir dessa não, por leitura favor. é que eu acabei formulando algumas situações dos meus personagens, né? Vivendo algumas dessas situações. Porque muitas vezes havia também um estranhamento, né? Porque esse europeu, né, o italiano, o alemão, o espanhol que vinham para cá, praticamente não tinham tido contato algum com o africano, né, nos seus países de origem, né? Não. Então havia um estranhamento, havia um preconceito muitas vezes enorme, né? Apesar Sim. de serem pessoas também que viviam numa condição muito difícil, por serem brancas, né, se achavam melhores, preconceito que parece que se arrasta até hoje, né? Nós ainda temos, eu comento sempre isso, Maria Luísa, minha família materna é toda também do interior de São Paulo, mas ainda há grandes desafios no sentido de aniquilar os preconceitos que esses descendentes de imigrantes carregam, né? Reproduzindo discursos que já não têm mais, já não teriam mais que ser reproduzidos há muito tempo, simplesmente por se acharem descendentes de europeus e, por consequência, se acharem superiores, né? O maldito do preconceito racial, né? Isso, no século XXI, é uma tragédia, né? E eu me lembro da minha avó materna comentando, que também nasceu numa fazenda na cidade de Araras, né, aqui na região de Campinas, comentando que teve muito contato, né, com ex-escravizados, né, e que ela, de certa maneira, se encantava com as festas e as danças, que são maravilhosas, né, a cultura africana, apesar, né, da opressão que o homem branco exerceu, né, contra o negro, eles conseguiram manter ao longo dos séculos muito da sua cultura, que é riquíssima, que é vivíssima, que é, sobretudo, colorida, né, e que enche as ruas. E minha avó comentava, ainda menina, filha também de mãe italiana e pai alemão, do encantamento quando havia nessa fazenda em que ela nasceu alguma festa, alguma reunião desses ex-escravos e dos seus descendentes. Maria Luísa, você escreveu nas Terras de Belém né, você trata, na verdade, dos primórdios, né, desses imigrantes que chegam à sua cidade, a Descalvado, e depois, né, agora um ano depois, você lançou, recentemente, em novembro último, o segundo volume tratando da primeira geração nascida aqui, na verdade, da segunda geração, né, ou seja, dos filhos desses italianos que fixam suas raízes no Brasil, né? Você pretende ainda desdobrar essa sua narrativa em outros romances tratando das gerações subsequentes? Vontade eu tenho. Vontade eu tenho. Aí vai depender muito daquilo que eu encontrar de base histórica, né? Eu preciso de elementos para formular um romance. E eu tive muita dificuldade para encontrar, pelo menos aqui, a história local de Descalvado. Por incrível que pareça, eu encontrei muita coisa em artigos de tese de doutorado
de autores de São Carlos, aqui cidade vizinha, de Araraquara. Então, as pesquisas desses doutores, né, em história e até arquitetura, eu encontrei alguma coisa sobre a história regional, eles me ajudaram mais do que os elementos encontrados aqui na minha cidade. Então, eu não encontrei pesquisas já prontas ou documentos que pudessem me ajudar. Uma sociedade que havia aqui, chamada Fratelança, que inclusive no segundo livro eu falo dela, ela deixou de existir, aliás, ela existe ainda no papel, mas ela não atua já há muitos anos, e infelizmente, eu cheguei a saber que praticamente todo o acervo documental da Fratelança se perdeu ao longo do tempo. Puxa. Então, eu não tinha fontes para pesquisar, eu não tinha as fontes para mergulhar mais a fundo, né, nessa história. Claro. Então, olha, se dos italianos, que é uma história mais recente, é difícil de encontrar, eu tenho uma amiga também, professora, que andou pesquisando as raízes da história africana aqui na nossa cidade, né? Porque nós tivemos também toda uma história de escravidão. Sim, E ela claro. também, a dificuldade imensa, não encontra registros, a não ser alguns livros de fazendas que têm os registros de compra, mas assim, falta documentos, né, que sirvam de base para uma pesquisa mais aprofundada. Interesse eu tenho, aí vai depender agora, daqui para frente, né, Claro. É muito Sim. curioso, né, Maria Luísa, porque o interior de São Paulo tem níveis de desenvolvimento econômico extraordinários, né? Os maiores, alguns dos maiores do país. No entanto, a preocupação com a cultura, a preocupação com a história, né? A sua cidade, você inclusive preside, né? A instituição que mantém, né, o Museu Histórico Local aí de Descalvado. Agora, boa parte das cidades do interior de São Paulo, apesar da sua pujança econômica, sequer museus históricos têm. É lamentável isso, né? Pois Descalvado é. E algumas outras cidades, tristemente, né, são exceções, né? Quando isso deveria ser a regra, né? Quer dizer, as cidades não têm uma referência para aqueles que nela nasceram ou têm nela a sua origem, da sua história, né? Queria que você comentasse, inclusive, isso, né? Esse museu histórico de Descalvado, como é que ele surgiu? Quais têm sido as maiores dificuldades em sua manutenção? Olha, pelo tanto de história que nós temos, a Descalvado é uma das cidades mais antigas até da região e foi uma das últimas a ter um museu. Demorou muito para que a gente conseguisse concretizar esse sonho aqui na nossa cidade. E o museu ele foi resultado, inclusive a associação que eu presido, a AMUD, os Amigos do Museu de Descalvado, ela surgiu a partir da iniciativa de um grupo de pessoas, né, que se reuniram, a maior parte professores, né, memorialistas, professores, inclusive, de história e arte, pessoas que estavam muito preocupadas com essa questão da nossa cidade ainda não ter um museu, e por volta de 2006, essa vontade começou a tomar forma, nós passamos a nos reunir, né, a programar, a discutir quais os caminhos, fazíamos uma reunião no sábado de manhã, uma vez por mês, e aos pouquinhos ela foi tomando corpo. A MUD surgiu em 2008, o museu já existia no papel, um pouquinho antes, mas nós não conseguimos, até o momento, nós não tínhamos conseguido ainda o apoio do poder público para ter o espaço, né, para poder fazê-lo funcionar, né, para poder começar a receber as doações, né, do acervo e tudo mais.
mas aos pouquinhos foi, né? E a MUD, ela é uma parceira do poder público aqui de Descalvado, né? Ela ajuda na administração e eu, por exemplo, já há 2 anos estou trabalhando junto com uma equipe, né, com a secretária da Cultura e com uma museóloga que nós contratamos, né? Então, é a minha pequena equipe de 3 mulheres. Há 2 anos estamos trabalhando numa nova expografia, né, na curadoria, para dar uma renovação no museu, né? Renovar, nós temos um plano museológico, e a partir dele nós estamos conseguindo dar uma ampliada nele. Não muito no espaço, porque o espaço é o mesmo, mas nós vamos buscar atender a todas as demandas, né, ao que a população espera encontrar no nosso museu, porque as pessoas elas querem se ver também no museu. O museu ele não é um lugar morto, as pessoas têm que se ver ali, né? Maria Luísa, e vocês conseguiram uma sede própria? Oi. Vocês conseguiram uma sede própria para o museu? É um barracão, né? Aliás, é um prédio que no passado foi um depósito da FEPASA, faz parte de todo o conjunto da estação de trem, né, que foi construído no final do século passado, sim, né? E esse barracão foi reformado interiormente, né? Ele virou um espaço mais amplo e é ali que funciona o museu. Ele já está há 1 ano desativado, né? Nós guardamos todo o acervo para uma reforma, né? Nós tivemos que guardar tudo, embalar, né? E está todo guardadinho. O prédio passou por uma reforma interna e agora a gente espera que agora em 2023 a gente consiga implementar uma nova expografia, com móveis novos, né, um acervo renovado e tudo mais. Você me falou que é uma parceria, né, com a Prefeitura Municipal, e vocês têm contado também com apoio de empresários locais? É difícil, é um pouco difícil. Quando o museu foi colocado pela primeira vez em funcionamento, em 2012, teve sim uma parceria, alguns empresários locais participaram e tudo mais. Agora, na nossa renovação, né, nós não tivemos muita ajuda, não. Nós conseguimos verba depois de muito lutar do próprio poder público. Tá? Depois de muito pedir, né, foram praticamente 3 ou 4 anos, né, pedindo, sei lá, chegando junto ao prefeito, né, às autoridades, pedindo para que nos dessem um pouco mais de atenção, e felizmente nós somos atendidos agora e está caminhando, o projeto está caminhando, logo vai estar funcionando. Tomara que neste próximo ano, né, vocês consigam reabrir as portas. E essa insensibilidade, né, daqueles que detêm o poder econômico, eu sempre digo que é lamentável, né? Quando nós olhamos o tamanho da cultura do mecenato, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E o quanto ela ainda é insignificante entre nós, né? Isso mostra o quanto também a nossa elite econômica parece insensível à cultura, à arte, né? E ao conhecimento das suas próprias raízes, né? Porque eu fico imaginando esses empresários, né? Eles têm vínculos com suas cidades, né? Eles também são originários, muitas vezes, de famílias de imigrantes, cuja história pode ser contada, né, num museu, num espaço que resgate, né, a trajetória da localidade, né? Mas, tristemente, não há a sensibilidade, pelo menos do tamanho que deveria existir. Então, é louvável, né? Você mencionou que você
como companheiras, né, também professoras, né, ou seja, aquelas pessoas que, óbvio, né, até pelo trabalho que exercem, sabem da importância do registro, do resgate histórico, do debate, né, histórico, até como maneira de nos conhecermos melhor, não é, Maria Luísa? Maria Luísa, eu agradeço imensamente, espero que nas terras de Belém tenha, né, novos volumes, a sua prosa é extremamente sedutora. Eu li ambos livros de uma tirada só e cumprimento você por esse trabalho lindo, né, à Muito frente obrigada. da Associação dos Amigos do Museu Histórico aí de Descalvado. Queria que você deixasse, então, aqui sua mensagem final àqueles que nos assistem. Eu queria agradecer o convite, fiquei muito honrada em participar e espero que quem esteja nos alcançando, né, e seja empresário, estenda um pouco esse olhar para a produção cultural, tanto a dos livros, apoiar os escritores locais, apoiar as obras ligadas à cultura, à preservação histórica, aos museus, né, a arte em geral, porque existem leis que dão vantagens fiscais às grandes empresas, né, as empresas que têm capital aberto, ou mesmo as pequenas empresas, existem muitas vantagens, então eu acho que está faltando, assim, uma pitadinha de boa vontade em aproveitar, e, assim, abraçar a cultura local, onde essas empresas estão instaladas, mesmo numa cidade pequena como a minha, existem grandes empresas também, né? Existe, né, uma ou outra multinacional, então eu acho que eles deviam voltar um pouco mais os olhos para apoiar esse lado também, né? E tem muita gente de talento em todo lugar, viu? Em todo lugar Claro, você vê pessoas assim, que dão a vida, dão a alma para a arte, para a cultura, para a literatura, né? Enriquecem de uma maneira geral. E muitas vezes esses talentos, né, essas pessoas ficam sem ter como mostrar o trabalho, né? Esse exato. trabalho não tem o alcance que eles gostariam, né? Então, eu fica aí meu pedido, né? Sim, um apelo, né, à O meu sensibilidade, apelo, e como né? você bem mencionou, há inclusive uma contrapartida fiscal, quer dizer, a pessoa diz, não, eu não Sim, quero fazer nada de graça. Não, ela pode ter uma não, série de isenções tributárias a partir do momento, né, que ela patrocina, né, determinados projetos, enfim. E o quanto isso é importante, né, para a sim, cidadania, é importante, né, para o resgate, repito, histórico, né, esse trabalho pioneiro que você faz aí na cidade, né? Quantas outras, né? Como seria importante que isso fosse replicado por várias pequenas cidades, Brasil afora, né? Antes de terminar, sim. Maria Luísa, eu gostaria que você comentasse um pouquinho. As gerações mais novas talvez não saibam de uma figura importantíssima no cenário artístico nacional a partir dos anos 40 e até o começo dos anos 70, que foi Nhoto Tico, que era um ator, um radialista, escritor, uma figura admirável, filho de Descalvado, seu conterrâneo, né? Sim, nasceu aqui em 1903, em Ototico. Três. Mas antes de eu falar isso, antes de eu falar do em Ototico, deixa eu fazer uma pequena correção. Claro. O trabalho que eu realizei, escrever num livro histórico, ele não é pioneiro aqui.
né? Eu já tive pessoas, outros precursores, outras pessoas que também estão engajadas nesse trabalho. É claro que não no mesmo modo que o meu, mas existe aqui em Descalvado uma preocupação grande em produzir obras, né, em conteúdos que foram publicados, que viraram livros, né, um esforço muito grande de alguns memorialistas aqui da minha cidade, um esforço também do próprio secretário de Educação e Cultura, que desde que ele está no cargo, já foram vários livros publicados com a colaboração de vários voluntários aqui, tá? Então, nós temos, sim, um trabalho bastante significativo aqui em termos de produção literária, Sei, né? sei. E eu espero, assim, eu sou uma das, né, que também Claro. se aventurou nesse mundo, e o Nhoto Tico, mudando lá para o Nhoto Tico, gente, ele foi uma figura, assim, importantíssima para a história do rádio brasileiro, um homem de muitos talentos. Foi ele quem criou, quem inventou a ideia de a tal escolinha, né? Que na Sim, época ele fazia no rádio, o e ele rádio. fazia todos os personagens. Ele fazia a voz de todos os alunos da professora Deolinda, ele chamava Deolinda, até de um zelador, né, da escola, ele fazia as vozes, tudo de improviso. Ele não levava nada programado, tudo saía de improviso. Era um talento, assim, extraordinário. Tanto que a TV depois comprou essa ideia da tal da escolinha, né, dentro do humor, né, a escolinha do Golias foi Sim, desenvolvida, a escolinha do professor Raimundo na isso, Globo, isso. né, E pouca e, gente e sabe que houve um precursor, houve um real criador, né, desse um modelo, né? real criador. E ele É. fazia todas as vozes, né? Ele mudava a tonalidade, ele era uma pessoa assim, ele era um intelectual, um artista. Ele começou a carreira dele no teatro, né? Ele passou a infância aqui em Descalvado, né? Ele era E de a família família dele italiana muito. também, né? De família italiana Não, também. não, eles não eram. O pai veio Não. da Bahia, É. o pai veio da Bahia, inclusive era um músico de muitos talentos, um homem inteligentíssimo. Ele tocava vários instrumentos. Ele praticamente, só para você ter uma por curiosidade, ele construiu um carro próprio para ele aqui no início do século XX. Ele Puxa. construiu um carro do zero e botou para funcionar. Ele patenteou a primeira máquina de beneficiamento do café brasileira, foi do pai do Nhoto Tico. Puxa. Então, ele era um homem assim, e o filho herdou muito dos talentos do pai, É. né? Além de músico, ator, e teve uma carreira brilhante no rádio, né, em São Paulo. Né? Sim, sim. O acervo, nós temos um acervo muito grande do Nhoto Tico aqui no nosso museu. É um Ah, dos principais acervos do nosso museu, é tudo que era dele. Os troféus, cartas, documentos, artigos de jornal, móveis da antiga casa dele, né, documentos pessoais. Nós temos muita coisa do Nhoto Tico aqui. que Né? É ótimo, que uma ótimo. honra para o nosso museu ter, esse acervo. Ah, sem dúvida. Não, e né, eu digo, né, as gerações mais jovens precisam conhecer um pouquinho da genialidade que Nhoto Tico carregou, né, ao Sim, longo da sua existência. Era um homem, sem exagero retórico, né, Maria Luísa? Genial, né? sem Genial. exagero. É Ele um era genial, artista, sim. é um artista ímpar de nosso país, né? E que é uma Sim. pena que as pessoas mais jovens, muitas vezes, não tenham a mínima referência. Fico muito feliz por saber que o museu hoje é o guardião, né, dessa memória física de Nhoto Tico. Querida, mais uma vez, obrigadíssimo. Sucesso na sua Muito linda, obrigada. tão promissora trajetória de escritora, após uma Muito obrigada. linda trajetória também como educadora, e o
nosso observatório está aqui sempre à sua disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Uma boa Um tarde. bom final de ano, um bom Natal também. Muito obrigado. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.